Oi, gente, enquanto eu lavo a loucinha aqui, aí a gente vai batendo um papo. É um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente eu falo aí dos imóveis, mostro como fica as casas, mas hoje eu queria falar como tudo começou, porque nem sempre eu tive uma casa. Assim como muitos, eu tinha o sonho de ter uma casa própria. Eu já morei em muitas casas de aluguel e muitas casas que hoje eu não teria coragem de morar, em lugares que hoje eu não teria coragem de morar. E isso para mim hoje também acaba sendo um lugar de referência para que eu possa olhar e fazer as minhas casas com a ideia de que com a pergunta, né, que eu sempre deixo, eu me faço, na verdade, eu moraria nesse imóvel? Então, se a resposta para mim for sim, eu moraria nesse imóvel, e aí eu sinto que tá legal, que tá pronta para vir um próximo morador. E o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem nesse vídeo é que se você tem o desejo de ter o seu lar, de ter sua casinha, acredite que é possível. Porque para mim, por muito tempo, eu também achei que não era possível. Eu cresci num lar com muita dificuldade financeira, né? O meu pai até tinha um emprego bom quando eu era bem pequena, mas bem pequena, acho que até uns 4 anos, talvez 5, eu não me recordo exatamente a idade, mas aí veio a crise aqui no Brasil, como tantas outras, né? Ele trabalhava numa metalúrgica boa e acabou sendo demitido. Ele tinha muitos anos de empresa, só que ele recebeu uma boa rescisão, só que ele não soube, na época, administrar esse dinheiro. Ele poderia ter comprado um imóvel e a gente poderia não ter passado pelas dificuldades que a gente passou. Só que eu não sei o que passou na cabeça dele, eu não sei quais foram os medos dele, né? Cada um conta uma versão, minha mãe fala uma, ele fala outra. E o dinheiro acabou, a dificuldade veio, aí a gente passou bastante necessidade, veio a separação deles. A gente morou em lugares muito ruins, em casas muito feias, algumas com muitas casas também, né, casas pequenas. E assim, eu crescia com essa ideia, né, depois que eu vivi essas experiências, eu ficava me imaginando assim, gente, né, eu quero ter um lar, eu quero ter uma casa para me cuidar. Se eu fosse dona dessa casa, jamais teria coragem de alugar para uma pessoa desse jeito, sem passar uma tinta, sem cuidar. E por isso hoje eu cuido tanto do que foi tão difícil para a gente construir. Eu ainda trabalho fora, eu tenho muitas demandas, tem as meninas, a gente faz muita coisa nas obras. Meu marido, como vocês sabem, eu posto bastante aqui, ele trabalha em obra, em construção civil, então ele mesmo faz muita coisa, então tem muita mão de obra que a gente não precisa pagar, porque ele faz. Só que em contrapartida, eu não preciso pagar em dinheiro, mas a gente paga com tempo, né? O tempo é muito precioso. E eu posso falar para vocês que nós trabalhamos muito. A gente não é rico, porque às vezes quem conhece a gente assim, né, no dia a dia, às vezes critica um pouco, né? Fala, mas por que vocês trabalham tanto? A gente trabalha tanto porque a gente quer ter um pouquinho de paz e quer oferecer para as meninas, para as nossas filhas, uma vida um pouco mais confortável do que o que a gente teve. Ele sofreu muito, ele é nordestino, passou muitas dificuldades na infância também. Então a gente dá sim valor a tudo que a gente tem. E não é só material, a gente dá valor à família que a gente constituiu juntos, a gente dá valor ao tempo que a gente tem juntos, a gente dá muito valor à história que a gente
tem construído juntos. E isso para mim é o mais importante. Os bens, eles fazem parte de todo o nosso esforço. E a gente espera que as meninas, né? A gente espera que elas também tenham consciência do quanto que a gente se esforça por elas, né? Pra gente também que estamos envelhecendo, né? E a gente quer envelhecer com saúde, com dignidade. Eu tenho minha mãe viva ainda, tenho meu pai, e se a gente não continua trabalhando, ele também, né, tem o pai vivo, se a gente não continua trabalhando, como é que a gente pode ofertar para eles, caso eles precisem de um recurso financeiro ou do nosso tempo, né? Porque, como eu falei aí antes, desculpa se eu estou sendo um pouco prolixa nesse assunto, mas o tempo para mim hoje é o meu maior ativo. A partir de tudo que eu venho construindo, de todo esse trabalho que a gente tem, eu consigo hoje ter um pouco mais de tempo. Hoje eu não trabalho mais 10 horas, né? Até o ano passado eu trabalhava 10 horas por dia dentro da escola. Atualmente não. Então, hoje eu posso fazer essa escolha, mas não foi sempre assim. Teve uma época da nossa vida, bem no começo, quando a gente iniciou juntos, né? Quando a gente se conheceu e decidiu construir uma vida juntos, teve épocas da gente trabalhar a jornada dupla. A gente trabalhava nos nossos empregos CLT e a gente trabalhava depois vendendo roupa, né? Eu vendi roupa há mais de 10 anos. As pessoas às vezes falam, nossa, vocês conseguiram construir. Como vocês conseguiram construir? A gente conseguiu construir com trabalho, porque a gente não é herdeiro, né? A gente somos trabalhadores, a gente trabalha demais e a gente se esforça, a gente faz dívidas para comprar material, a gente faz algumas renúncias, né? Por exemplo, a gente não viaja, a gente vai pra praia, né? De vez em quando, a gente vai para alguns parque aquático, que é perto de casa, a gente faz alguns passeios por aqui. Eu moro em São Paulo, então levo as meninas no Parque do Ibirapuera, levo as meninas às vezes no shopping quando elas querem, ou em algum restaurante temático. A gente tem feito algumas coisas, temos nos permitido algumas coisas, mas isso depois de quantos anos, né? Muitos anos. Então, tudo que a gente vem construindo nesses 16 anos juntos, hoje, de uns 3 anos para cá, a gente está conseguindo usufruir um pouco mais. Mas ainda assim, sim com muita luta, com muito esforço, sim com algumas renúncias que fazem sentido pra gente. Mas hoje também tendo um pouco mais de tempo para viver, tempo para curtir a família, né, tempo para poder ficar em casa se precisar, cuidando da mãe, né, cuidando da minha mãe, do meu pai, das meninas quando elas precisam. Então hoje, o que eu penso sobre todo o esforço que eu fiz é que sim, valeu a pena. A gente viveu momentos difíceis, por exemplo, na pandemia. E se não fosse todo o nosso trabalho, nossa jornada dupla que a gente fez anos antes, a gente teria passado dificuldade financeira. Mas, graças a Deus, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço fez com que a gente passasse com leveza, sem sentir, né, o impacto maior que foi financeiro, né, pelas vidas perdidas, é claro, mas assim, eu não tive impacto financeiro nessa época e eu vi muitas pessoas passando necessidade nesse momento. Então todo o nosso esforço, da nossa jornada, toda a nossa caminhada nunca foi em vão. Se vocês têm um sonho, um objetivo de ter uma casa, de ter algo, ou se você hoje tem um terreninho e deseja fazer uma casa para vocês ou uma casinha para alugar, dê o primeiro passo, siga seu sonho, acredite em vocês, vocês conseguem, vocês também podem, sabe? Tudo começa com um primeiro passo, tudo começa com uma decisão, tudo começa com um sonho dentro da nossa cabeça. E aí a gente acredita nisso, a gente vai buscando isso e as coisas vão caminhando e se encontrando. Eu acredito muito em energia, em lei da atração, e sempre tudo que eu venho
buscando, que eu sonho, que eu vou construindo na minha cabeça, vai acontecendo na minha vida. E eu sou muito grata por tudo que vem acontecendo na minha vida, por toda a oportunidade de estar junto com a minha família, toda a oportunidade de poder ajudar alguém. Fácil não é, a gente às vezes se coloca um pouco em dúvida, mas quando você solta as rédeas, né, e confia em Deus, confia no universo, tudo flui. E se fez sentido aqui algo que eu falei, se você se identificou com essa mensagem, deixa aí nos comentários. Eu vou gostar de saber se você também tem esse sonho, tá bom? É isso aí.